Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando eu vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Essa semana eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente. Eu tô perguntando sobre qual processo que você tá passando internamente para que te ajude a avançar nesse quesito. Porque muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender alguns detalhes que fazem com que a gente dê uma estagnada no processo. Então aqui é para dar uma luz para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Quatro de paus. Imperatriz. Essa semana a Imperatriz está caindo pra cacete. Nossa Senhora. Quatro de ouros. Valete de paus. Energia 44. Aqui parece que você está muito apegado ao jeito que foi construído a sua base. E o jeito que foi construído a sua base, ele não é de um jeito que faça com que você tenha um modo de olhar a vida, seja para o dinheiro, para o trabalho, para relações sociais, para relacionamento. Não é uma forma saudável, não é uma forma próspera, é uma forma muito apegada. Então aqui eu sinto que isso está fazendo com que você olhe para as relações, para o trabalho de uma outra forma, de uma forma que não deveria. Às vezes como é que eu posso falar? Mas eu sinto que tem um peso muito grande nessas questões. Você sempre sente, por exemplo, que você não consegue nutrir elas tão bem. Por quê? Eu sinto que você começa, assim, você tem muita energia para começar, você é uma pessoa intensa, que vai, e aí vem aquele fogo do início, e aí o fogo do início, a gente pode falar, tá falando de qualquer coisa, mas aquele fogo do início, aquele gostinho de coisa nova, faz com que você se sinta muito criativo, com muita energia, com vontade de fazer acontecer, e aí quando isso passa, você não consegue manter. E aí, quando você não consegue manter, vem as crenças de acreditar que aquilo não é pra você, de que aquilo, de certa forma, vai fazer com que, não sei, eu sinto às vezes uma energia de, por exemplo, você ter muito medo de se comprometer com alguma coisa e isso te podar. Então, às vezes, esse medo excessivo da poda, de ter que se moldar de certa forma a situação, faz com que você muitas vezes pule fora. Então, você não consegue manter muitas coisas na sua vida. Então, é algo assim, você consegue sempre iniciar relacionamentos, mas não consegue manter eles ou fazer com que eles sejam algo que você vê sentido em continuar, em nutrir, às vezes você não sabe nem como nutrir, ou você sente que o sentimento ele vai embora rápido, e eu sinto que isso é em várias formas, várias áreas da sua vida, por exemplo, até mesmo em dinheiro, eu sinto que você consegue fazer dinheiro, mas que ele não fica na sua mão, ele se esvai, então isso faz com que você sempre tenha um medo de ser abandonado, medo da escassez, por quê? Porque você sempre começa com muita ação, com muita empolgação, mas não tem essa coisa de manter. E aí faz com que você não tenha essa constância de estar sempre nutrindo suas relações, você mesmo, seu trabalho. 8 de paus. E aí esse 8 de paus junto com 4 de paus vai me falando que ou vai vir uma viagem, um deslocamento, onde vai fazer você olhar para essa base de uma outra forma. Então, algum acontecimento, alguma fala, alguma pessoa vai fazer com que você tenha esse momento de reflexão, ou vai acontecer algo de uma forma muito repentina na sua vida, que vai fazer com que você tenha que destruir essa base. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, pode ser que você perca um trabalho, e aí que você tenha que começar um outro trabalho. Só que esse trabalho vai fazer com que você desenvolva um outro tipo de coisa, porque você não vai estar acostumado com ele. Porque eu sinto que
aqui a vida ela quer te desafiar a sair do conforto, te desafiar a parar de ter tanto medo das coisas que já aconteceram no passado, a desafiar porque eu sinto que você é uma pessoa que gosta muito de ter uma estrutura, de ter uma base, porque eu sinto que isso faltou na sua infância. Então você é uma pessoa que está sempre em busca de algo real. Eu sinto que é isso, você quer algo real. E aí quando você sente que algo não pode, que algo possa não ser real ou possa não ser tão estável como você imagina, você vai embora. Só que tem uma coisa aqui de ter cuidado com as suas expectativas, porque quando a gente fala também do valete de paus, é aquele valete que ele tem força de começar, que ele encanta, que ele sabe muito fazer o charme do início, mas ele não tem a maturidade para continuar e para entender, por exemplo, que se a gente estiver falando, independente da coisa, mas eu vou aqui especificar como se fosse um relacionamento afetivo, porque acho que fica mais fácil de visualizar com o que eu pensei, que é o quê? Por exemplo, o valete de paus ele vai todo encantador, começa a se relacionar com uma pessoa e tá tudo indo lindo, mil paixões, e aí ele começa a se deparar com questões de uma outra pessoa. Um universo totalmente diferente, com vivências totalmente diferentes, opiniões totalmente diferentes. E esse choque com essas coisas diferentes fazem com que você tenha um olhar mais crítico para as coisas que aconteceram na sua vida ou para as coisas que você acredita. Então, por exemplo, isso faz com que você tenha que refletir sobre as coisas e muitas vezes você tenha que destruir crenças ou relacionamentos ou jeitos de agir que você acreditava que seriam positivos, que você acreditava que era algo frutífero. Só que quando você entende que aquilo não é frutífero, por mais que você entenda que essa desconstrução é para algo positivo, você fica muito frustrado, porque você vê o tanto que você se empenhou em construir aquilo, o tanto que você se empenhou para ter esse tipo de hábito, esse tipo de olhar para o mundo, quanto é isso. Às vezes você sente que você se desgastou à toa. E aí isso te faz sempre pensar, será que vale a pena eu ter que me desgastar, eu ter que, sabe, mexer tanta coisa interna para manter isso? E aí, isso pode ser qualquer coisa. Mas aqui a espiritualidade está falando que sim, que as coisas que estão sendo enviadas para você é justamente para isso, para que você tenha essa reestruturação, porque isso que você está... as coisas que você tá, a sua base, a base da sua vida que você está construindo, o jeito que você está olhando para ela, ele não é firme, ele tem muita coisa que foi tóxica e que você às vezes até acha que é certo, mas não porque você é uma má pessoa ou porque você é sem noção, não tem nada a ver com isso, mas é porque foi te ensinado desse jeito e você nunca parou para pensar, porque às vezes são coisas, sabe, que tá entranhado em você. Então, não é algo que você para um dia e pensa sobre isso. É apenas através das experiências da vida que você vai começar a olhar para certas coisas. E é isso que a vida quer que você entenda. Que o que está sendo enviado para você é para isso acontecer mesmo. É para você quebrar essas coisas. Engraçado, tá me vindo muita energia da torre. Cavaleiro de Paus e o Hierofante. Tá vendo? E aí o Hierofante vem me reforçando essa ideia de quebrar essa base, de quebrar essas crenças. Porque às vezes... Como é que eu não vou falar isso? Mas eu sinto que o Hierofante ele vem trazendo muito ideias retrógradas, ideias mais conservadoras, ideias dos seus familiares, ideias muito ultrapassadas já. Mas que como foram ensinadas para você desde pequeno, você... eu sinto isso. Às vezes, por mais que você não entenda a ideia completamente, não tenha racionalizado ela, não tenha parado para entender, você traz para si. Só que esse trazer para si faz com que tenha muitos problemas na sua vida, porque não encaixa com o que você verdadeiramente é e apenas te limita. Três de copas. Mais uma, por favor. Obrigada.
Paz de paus. E o enforcado. Então aqui é parar de se sacrificar e sacrificar coisas que são positivas na sua vida, que podem crescer, que podem dar fruto, que podem te trazer felicidade, por conta de pensamentos que não são seus, que foram só enraizados. Eu sinto que tem muita coisa que não vai pra frente, porque quando chega, às vezes, nesses momentos de você encarar isso e olhar como não faz sentido esse tipo de pensamento, esse tipo de hábito, você tem medo porque, pô, eu me estruturei minha vida toda nesse tipo de pensamento. Como que agora eu vou simplesmente falar que isso não faz sentido? Entende? Te dá medo, te faz paralisar, te dá a sensação de estagnação, de querer às vezes até se sacrificar no sentido de se desdobrar para que aquilo faça sentido para você. Só que quando você se desdobra, quando você se sacrifica para que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude faça sentido na sua vida, também te traz uma sensação de vazio, porque na verdade você está, às vezes, reproduzindo coisas que você aprendeu que não fazem sentido com a sua alma. Então vem a sensação de vazio, às vezes vem uma sensação de culpa, às vezes de não estar correspondendo ao que você acha que é ideal. Só que o que você acha que é ideal não faz nem sentido para sua vida. Então aqui tá no momento de reestruturar o jeito que você vê a vida, que você lida com a vida, com as suas relações sociais, porque tem muita coisa aqui que você apenas trouxe, que você acaba repetindo. Então aqui é o momento de você parar um pouco e refletir, por exemplo, sobre o que te falavam excessivamente quando você era criança. Porque essas coisas que você ouvia e às vezes que você reproduz quando você era criança e te falavam excessivamente, faz com que você tenha tendências, comportamentos, pensamentos que não ressoam com quem você é. Não ressoam de modo algum. E às vezes eles te paralisam, porque eles são pensamentos limitadores. Então, às vezes, você não consegue ir além, não consegue alcançar coisas que você almeja por conta deles. Vamos ver um conselho pra vocês. Nossa, tá pequenininha essa leitura. Mas assim que eu terminei de falar sobre essas cartas, tava no vídeo, não vai aparecer pra vocês porque eu vou ter um pequeno corte, mas tava 1222. Ou seja, 222. Pode ser confirmação pra alguém. Na mesa a gente tem 4433. Ui, ui, ui. O crocodilo. Nossa, que aumenta a carta. Não vou aceitar. Ai, ai, ai. Volta. Nossa, não. 3 não. Só mais uma, por favor. Aí, foi. A hiena. E o guaxinim. O que essas cartas me falam? Primeiro que eu sinto que às vezes você tem esse tipo de atitude, às vezes no automático, porque você sente que, por exemplo, eu sinto aqui que você foi uma pessoa muito observada, que as pessoas, quando você era pequeno, estavam sempre meio que na espreita. Eu sinto que você não tinha muita privacidade. Então, às vezes, você achava que estava sozinho e você tinha reações mais espontâneas e vinha alguém... Desculpa. E te podava. E aí você sente que, por mais que não tenha ninguém te olhando, você sente uma pressão excessiva o tempo inteiro, como se sempre tivesse alguém te observando por conta desses acontecimentos do passado. E eu vejo que você lida com os seus problemas de uma forma muito sarcástica, como às vezes eles não fossem nem grandes problemas, ou como se às vezes eles nem doessem ou não valessem a pena ser trabalhados, porque às vezes as pessoas elas caçoavam quando você trazia o problema, a sua questão. Então aqui a espiritualidade também tá pedindo para que você tenha cuidado com esse excesso de sarcasmo, às vezes, por exemplo, até em brigas, porque pode ser que você tenha esse tipo de atitude defensiva, de as pessoas te atacarem e aí pra você não mostrar que você tá machucado, que aquilo não tá sendo positivo pra você, você se torna uma pessoa muito sarcástica. E aí a espiritualidade também tá falando uma coisa que é assim:
Tem algumas coisas nas quais você sente muita vergonha. E são coisas que é muito seu. É algo assim, muito único. E não é pra você ter vergonha disso, não é pra você esconder. Porque a beleza do seu ser tá na sua autenticidade, nas coisas que é muito seu. E essas coisas são as que você mais tem vergonha, que você tenta mais se podar. Então não tenha medo disso, não tenha medo de mostrar isso. Quem está ao seu lado quer exatamente esse tipo de atitude sua. Porque eu sinto que muitas pessoas que estão ao seu lado, elas conseguem enxergar o seu brilho, a sua forma de ser, de uma forma a atravessar as suas máscaras, mas não tem muito que elas possam fazer além de esperar que você tenha esse processo adiante de mostrar de fato quem você é e parar de se podar, ou de falar mais baixo nesses momentos, ou de fazer excessivamente brincadeiras quando na verdade você está falando algo que você acredita. Então aqui ter um pouco de cuidado com isso e também trabalhar um pouco essa questão de estar se sentindo sempre pressionado ou observado, porque isso faz com que você não relaxe. Então pode ser que você seja uma pessoa muito tensa, que você esteja sempre com o corpo um pouco duro. Então seja bom você trabalhar um pouco de yoga, de coisas para te relaxar mais, tomar mais chás com, por exemplo, camomila, erva doce, chás para te acalmar, porque eu sinto um excesso de tensão e às vezes essa tensão não é nem algo que você sabe conscientemente, é apenas o seu corpo, ele fica muito rígido por conta dessa pressão excessiva que você sentia no seu passado, na sua infância, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!